Oi, povo, bem-vindos ao canal Aliô. Eu sou a Lu, quem tá gravando é o Diego. Oi, pessoal, eu Diego, ó, o Fred aqui, ó, no meu colo, só um pouquinho. Bebezinho. Bom, a gente já quer começar o vídeo já agradecendo aos novos inscritos, porque deu um boom agora de inscritos, né, amor? Foram mais de 30, então muito obrigado, tá? E para comemorar, a gente vai fazer hoje uma cuca de morango com creme, geleia de morango com creme. Olha que linda! Uma cuca alemã, tá? Ela é bem facinho para fazer, tem alguns passos, mas eu vou mostrar para vocês como é facinho para fazer, tá bom? Então, bora para a receita. Bom, gente, para os ingredientes da massa, tá? Então, eu já fiz, dá pra fazer na mão, mas eu tô com muita dor no braço, vou usar a batedeira. Aqui eu tenho 200 ml de leite morno, 150 ml de óleo. 200 ml, tá, gente? Eu uso sempre uma xícara, tá? Então, uma xícara de 200 ml, 150 ml é um quarto de xícara. Que tem na outra receita, mas a gente pediu em xícara, mas eu sempre dou em xícara também. Então, essa conversão que faz. Então, 200 ml de leite, 150 ml de óleo, ou um quarto de xícara, 200 gramas de açúcar, ou uma xícara de açúcar, 2 ovos, 5 gramas de fermento químico, tá, para pão. É meio pacotinho, tá, gente, o fermento seco. Se vocês forem usar o fermento fresco, multiplica ele por 3. Então, são 15 gramas se for o fermento para pão fresco, tá? E 3 xícaras de açúcar. Errou! É só esse a massa. Então, primeiro aqui a gente vai colocar o leite. Cuidado, tá, com a temperatura do leite, gente. Quando fala morninho, é morninho pra mamadeirinha de bebê, tá? O açúcar. O fermento. Vamos ativar esse fermento agora, tá? E eu sempre coloco umas duas... Vou colocar uma porçãozinha de trigo. Pra quê? Pra esse fermento alimentar aqui e ele ativar. Então a gente vai aqui dar uma misturadinha, esperar uns 10 minutos e eu já volto com vocês, tá? Bom, passando aqui uns 10 minutos, agora a gente vai colocar o azeite. Os ovos. Uma mexidinha aqui, que daí a gente vai no gancho, tá? Se você for fazer na mão, é melhor usar uma colher de pau, porque a colher de pau, ela mistura melhor, tá? Ela é mais firme. Eu sei que colher de pau, muita gente fala que não é bom usar e tal, mas, gente, sempre foi usado colher de pau e ninguém nunca morreu, então... E ela é mais firme. Ou usa um fouet, tá? Pra ir dissolvendo. E agora vamos colocar a farinha. Eu vou colocando a farinha aos poucos aqui, dando uma mexida. E daí eu já coloco o gancho pra dar uma batida, tá? Só pra não voar a farinha pra tudo quanto é canto. E ela é uma massa que ela fica mais mole mesmo, tá, gente? Então não é aquela massa que você sova na mão. Por isso que dá pra fazer na colher de boa, tranquilo. Ó, uma massa que ela fica mais mole mesmo. Só que ela é uma massa mais pesada que a massa de bolo, tá? Bom, vamos colocar para dar uma sovada aqui no gancho, tanto que uso o gancho, tá? Da batedeira. Essa massa, para ela não ser uma massa... Minha batedeira ela é um pouco mais... Ela é um pouco mais profissional, porque eu faço bastante coisa para vender. Então, eu faço cuca para vender, torta. Então, a minha batedeira é uma batedeira mais profissional.
É uma batedeira da Ostem, ela tem, se não me engano, 750 volts, uma coisa assim, de potência. Então, ela é uma batedeira um pouco mais potente. Mas essa massa aqui não é tão pesada, então dá pra colocar naquelas outras batedeiras que é um pouco, que não é tão potente assim, tá? Então é uma massa que dá pra fazer. Até mesmo naquela batedeira de mão, colocar aqueles ganchinhos que é o ganchinho que vem pra pão mesmo, dá pra fazer esse daqui tranquilo, tá? Caso vocês queiram fazer na batedeira. Então ela não é uma massa que é muito pesada. É que a minha batedeira é um pouquinho mais, não é profissional mesmo, mas é um pouquinho mais profissional. Mas dá pra fazer, tá, gente? Tranquilo. E dá pra fazer na mão também, caso vocês não tenham batedeira. Então vou aqui colocar pra bater aqui uns 5 minutinhos, mais ou menos, tá bom? Bom, gente, terminamos aqui. Bateu uns 5 minutos, ó. Ela é uma massa que ela é mais densa que uma massa de bolo, mas ela não é tão firme como uma massa de pão, tá? Essa daqui é a massa da cuca alemã. Essa daqui é uma cuca mais demorada. Se vocês quiserem, a gente tem no nosso canal também receita da cuca rápida, que é a massa de bolo. Então vamos deixar aqui de ladinho ela, porque a cuca alemã ela precisa descansar, porque é uma massa de pão, né? Então enquanto ela vai aqui descansando, a gente vai fazendo os recheios dela, tá? Pro creme branco, aqui eu tenho uma lata de leite condensado. A gente vai colocar uma colher de sopa rasa de amido de milho. Gente, sempre quando vocês tiverem que misturar amido de milho, misturem primeiro no leite condensado, tá? Porque isso vai evitar que forme gruminhos. Deixa eu tampar aqui, enquanto ela descansa. E uma gema sem a pele, então ou peneirada, né, ou sem a pele. Então vamos misturar primeiro. Aproveitar que o ovo tá caro também. Tá tudo caro. Vamos peneirar aqui. Misturar. Esse tipo de fouet, ele dá pra usar nessa panela aqui. Mas cuidado, se a panela de vocês for antiaderente, tem que ser aquele fouet que é de plástico, tá? E eu já estraguei algumas panelas assim, então é dica. E daí a gente vai colocar uma lata de leite. Então, dissolve bem o amido de milho, ó, amido de milho e o ovo, a gema. E uma lata de leite. Vocês podem colocar também uma colher de café de essência de baunilha. Combina muito aqui, tá? Então, podem colocar. E a gente vai misturar aqui e daí a gente vai pro fogo. Bom, então pra geleia de morango. Aqui eu tenho 200 gramas de morango picado, uma xícara de açúcar. E um limão, o suco de um limão. Gente, o limão aqui, ele é importante para ele dar acidez e para que a geleia não cristalize, tá? Então é por isso que é muito importante colocar limão. Mesmo que vocês gostem daquela geleia que seja mais doce, é sempre importante colocar o limão, tá? E aqui no meu creme branco eu vou colocar igual eu falei, dá para colocar um pouco de essência de baunilha, eu vou colocar aqui uma colher de café aqui de essência de baunilha. Então a gente vai levar os dois pro fogo e eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Bom, gente, esse daqui, tá, a hora que chega o molho branco, olha, por isso que é bom dissolver bem antes, tá? A geleia aqui também já tá quase pronta, só mais uns 2 minutinhos. Pra ela dar uma firmada, não se esqueça que ele vai firmar mais depois que esfriar. Agora colocar um papel filme em contato, tá? Pra não criar película. E aí a gente vai fazer a farofinha e já vai montar a cuca, tá bom? Bom, gente, pra farofa, aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, dá uma misturada. E aqui eu tenho 2 colheres de margarina ou manteiga derretida, tá? Então a farofa é só misturar. Caso vocês queiram ela um pouco mais úmida, ou vocês colocam um pouco mais de farinha, ou pode colocar um pouco de óleo.
Caso vocês queiram ela um pouco mais seca, coloca um pouco mais de farinha de trigo, tá? Eu falei certo? Então, pra mim, assim, ela tá boa. Mas caso vocês queiram ela mais úmida, pode colocar um pouco mais de margarina ou manteiga. Ou tem gente que gosta dela um pouco mais seca. Daí coloca um pouco mais de farinha. Aquela coisa, gente, tudo que mexe com farinha vai da temperatura também, tá? Temperatura do ambiente, se tá muito úmido. Gente, o Fred, a gente começa a gravar, olha. Ele quer aparecer. Toda vez que a gente tá gravando, né, amor? Ele tá bem quieto, a gente pega o celular pra gravar, ele quer aparecer. Então, daí, tipo, pra mim, assim, ela tá boa, tá? Ela tem que ficar assim, ó, igual areinha de praia. Nessa daqui eu não vou colocar canela. Normalmente quando eu faço outros tipos de só com creme branco ou quando eu faço de banana, gosto de colocar canela aqui na massa, aqui na farofa. Mas dessa daqui, como é um creme com morango, eu acho que não combina muito a canela. E é isso. Farofinha pronta. Agora a gente vai montar a nossa cuca. Aqui eu tenho uma forma que eu já dei a medida no bolo do leitinho, que foi o último bolo que a gente fez. Eu já dei a medida dela, tá? Então é uma forma grande, é uma cuca bem grande. Que a gente vai montar. Essa parte de distribuir aqui essa massa, ela é um pouco mais complicada porque ela é uma massa densa, ó. Mas, gente, dá certo. Vai molhando a colher que vocês conseguem. Ó. Então eu vou distribuir aqui, eu já volto com vocês. Ó, gente, qualquer coisa vai fazendo assim, tá? Vai molhando a colher, vai distribuindo. Olha, é uma massa que não é tão difícil assim para distribuir. Mas essa é tão fácil fazer que essa parte é a parte mais complicada para vocês terem uma ideia. E pronto, ó. Já distribuímos a massinha aqui. Essa daqui, ela é considerada, ela é uma cuca mais demorada. Como eu já falei, temos a cuca rápida, que é a massa de pão, da massa de bolo, que normalmente eu faço para vender porque ela é mais rápida, né, amor? Sim. E normalmente eu tenho 10 encomendas por dia para fazer, então, por ela ser mais rápida, eu faço a massa de bolo. Mas essa daqui, ela é tão boa quanto, tá? Então aqui eu vou colocar a geleia. Ó, eu gosto de deixar um pouco com os pedaços ainda, tá vendo? Tem uns pedacinhos de morango ainda. Ó, ficou bem. Não ficou aquela geleia que vai ficar dura, puxenta. Isso também o limão ajuda, tá? Vocês podem colocar na manga de confeitar. Eu normalmente quando eu vou fazer para vender, por ser uma demanda muito grande e por ser mais higiênico, até mesmo porque eu tenho que colocar, tenho que fazer as outras, então eu coloco tudo em manga de confeitar. Mas como aqui é só pra gente mesmo, né, amor? E também para poder mostrar pra vocês que vocês não precisam ter uma manga de confeitar pra fazer, que nem sempre a gente tem em casa. Normalmente só quem mexe mesmo com essas coisas que tem. Dificilmente vai nessas casas para poder comprar, né? A nossa descartável aqui que a gente usa. Mas se vocês quiserem, tá? Gente, tem na internet a descartável. Acho que a gente pagou R$20, né, amor? Com 100. Acho que é. Então, assim, não é um absurdamente caro, tá? E ela é mais fácil para poder fazer. Quando vocês vão fazer para vender, igual uma cuca desse tamanho aqui, igual dessa aqui é de morango, eu faço na base de R$60, tá? Porque vai o morango, vai o creme, então ela é um pouco mais cara. Mas normalmente eu faço na base de 50 uma cuca grande dessa. Então dá um bom investimento, tá, gente? Ó, gente, vocês estão escutando uns barulhos de cachorro latindo, de carro.
A gente mora em condomínio, né? Então vocês sabem como é, né? É bem... a gente não tem muito controle sobre isso. Bom, aqui o creme branco. Eu vou dar uma dica pra vocês, que é o que eu uso, tá? Normalmente fala com papel filme em contato, mas eu uso esses saquinhos aqui, ó. Que é de colocar fruta, verdura, porque eu sempre compro o que pode ir em micro-ondas, porque ele aguenta a temperatura, tá? Normalmente o saquinho papel filme, o plástico filme, ele não aguenta a temperatura alta. Então, eu sempre... Primeiro que é mais fácil pra abrir, então normalmente eu pego um saquinho desse aqui, eu corto, eu faço em 2, então dá pra mim colocar em bastante panela. E segundo que ele aguenta alta temperatura, então não tem aquele perigo de dar aquela contaminação pelo plástico. E é baratinho também, tá, gente? Um saquinho com 100, se eu não me engano, acho que tá... Você encontra ali por 5, 6 reais, então... Agora vamos colocar o creme branco. Tá vendo que é uma cuca bem recheada, né? Dá uma raiva, né, amor, que a gente vai comprar cuca aqui, elas não são recheadas. Porque sim, gente, eu faço cuca, mas eu compro também dos outros, que eu adoro comer, experimentar coisa dos outros. Olha, gente, ó, tô escutando as criançadas brincando. Ó, bem recheada. E vou falar, tá, gente? Tem muita gente que se incomoda com as crianças brincando. Eu e o Diego, acho que somos dos únicos que não nos incomodamos, né, amor? Porque, por mais que aqui é uma cidade tranquila, tem violência, né? Então é melhor eles brincando aqui dentro do condomínio do que na rua, né, amor? Ó, bem recheada. Então, todos os pedaços que vai cortar vai ter recheio. E agora, vamos com a nossa farofa. Farofa eu gosto de colocar ela na mão mesmo, para poder ir distribuindo assim, ó. Pra mim, gente, se colocar mais seco que isso, ela não vai ficar boa, tá? Então, deixa assim, ó, essa daqui é uma medida boa. 1,5 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar e 2 colheres de margarina ou manteiga. Dá isso daqui e fica top. Bem. Agora a gente vai esperar ela aqui crescer uns 30 minutos. Enquanto isso, vamos ligar o nosso forno, deixar ele pré-aquecido a 200 graus. Então, pelo menos, gente, tudo quanto é coisa que vocês vão fazer, bolo, pão, essas coisas, então sempre tem que pré-aquecer o forno, porque às vezes o forno ele tem ele assa mais de um lado e do outro. Então, tem que pré-aquecer para ele ficar inteiro ele na mesma temperatura. Então, é por isso que a gente sempre fala uns 20 minutos antes, tá? Enquanto isso, liga o forno, deixa pré-aquecer e aí forno 35 minutos, tá? 35, 40 minutos. Beleza? E eu já volto aqui com vocês. 3 horas depois. Então, povo, ó como ficou. Olha isso daqui. Olha a fofura. Tá saindo fumaça. Olha que fofura dessa massa. Gente, essa massa é muito boa. Então, assim, como ela tá bem quente, tá? Ainda o creme ele tá bem mais mole, mas quando ela dá uma esfriada vai ficar bem consistente, tá? O creme. Só que a gente não tá com muito tempo, né, amor? E estamos com vontade de comer também. Então... Ai, gente, é bom demais. Nossa senhora. O azedinho do morango da geleia, junto com o doce do creme, então fica bem harmonioso, sabe? Olha a fofura dessa massa.
Nossa, gente, é muito bom. Então, é isso. Vou deixar a receita aqui embaixo. Mas você viu, são só os passos, mas ela é bem fácil para fazer. De novo, quero agradecer aos novos inscritos, porque a gente realmente ficou muito feliz com os novos inscritos, né, amor? Ah, sim. E se inscrevam no nosso canal, chama mais gente, se inscrevam no nosso Instagram e beijos, até a próxima!